De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco, agora eu converso com a Secretária Municipal de Saúde. Luciana, obrigado pela participação, boa tarde. Obrigado você, Luciano. Sempre muito importante a gente poder estar aqui e trocando umas ideias aí com você e podendo transmitir para a população algumas questões importantes da saúde e da pandemia nesse momento. Bom, eu queria começar falando da vacinação, né, da vacinação da gripe. A gente sempre reforça aqui, né, que essa vacinação ela cobre as outras gripes e não a Covid, mas ela é importante, né, justamente por isso, né, porque já ajuda a tirar várias dúvidas aí. A gente está no grupo agora de pessoas com comorbidade, crianças e outras atividades sendo feitas nas UBSs, mas a procura não foi tão grande como a dos idosos. A gente fica muito preocupado, Luciano, no seguinte sentido. Tanto os idosos como os profissionais de saúde, eles foram super engajados, né, na campanha. A gente fez o drive-thru e foi, assim, um sucesso. As pessoas realmente foram, acho que com 3 dias de drive-thru, a gente conseguiu atingir, né, o objetivo, vacinando mais de 100%, né? Já com relação às gestantes e às crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias, isso não está acontecendo, né? Então, nos deixa muito preocupados, uma vez que vocês têm acompanhado todas as notícias, né, que vêm sido veiculadas. Já tem locais que têm crianças, né, com coronavírus, né, até bebês infectados, tem grávidas, gestantes. Ontem mesmo eu acompanhava uma matéria que a médica teve que sair correndo e ir para fazer um parto de uma paciente que era coronavírus positivo, né, para salvar o bebê e tentar salvar a mãe. Então, assim, eu peço encarecidamente que as pessoas que agora, né, estão aqui nos assistindo, não só as que são gestantes ou têm crianças dessa idade, mas as avós, as madrinhas, os tios, que perguntem se essa mãe levou essa criança para vacinar, se ela se vacinou, porque, como o Luciano disse, essa vacina não é uma vacina contra o coronavírus. Porém, por exemplo, nós já tivemos vários suspeitos de coronavírus que deram negativo e que, na verdade, estavam internados até em UTI por conta da influenza, que essa vacina, ela protege sim, né? Então, é muito importante as mães entenderem que a gente está entrando num momento, aí começa o frio, né? E nesse momento também começam a ter as doenças respiratórias, que a influenza também é muito séria, né? Como H1N1 também, né? E que as pessoas têm que se vacinar. Porque no momento que você recebe um paciente suspeito no hospital, e a primeira coisa que a gente pergunta, olha, tomou a vacina? Porque se tomou a vacina, para o diagnóstico, isso é um ponto importantíssimo, né? Adianta o diagnóstico do médico. Então, é muito importante, a gente não está ainda nem com 50% desse público-alvo. Desse público-alvo, né? E olha quantos dias que nós estamos com a vacina liberada e esse público não tem ido se vacinar. Pode ficar tranquilo, Luciano, porque às vezes tem alguma situação que é assim, ó. Ah, mas eu vou numa unidade de saúde se vacinar e eu vou ficar doente lá. Fiquem tranquilos. Os pacientes que estão sintomáticos, estão com algum tipo de gripe, alguma coisa, estão sendo atendidos separadamente, né? Pode ir tranquilo na sala de vacina, se vacinar. E importantíssimo nesse momento que essas crianças e essas gestantes tenham essa vacina. Interessante destacar isso, né? Olha, vacinação para crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, né? Levar lá o documento da criança, a certidão de nascimento para comprovar isso. Pessoas com comorbidades, levar ou a receita médica ou um laudo médico para essa vacinação. Como é na UBS também, ser atendido por um médico da UBS, já tem lá o seu histórico médico, então facilita isso, né? E as gestantes, né, que são um grupo... Sim, o grupo de comorbidades, Luciano, tá, assim,
se vacinando muito bem, né? A gente tem assim, um número bem alto já de pacientes com comorbidades vacinados. O que não tem tido sucesso são as crianças, as gestantes e os motoristas de caminhão e de transporte coletivo. Também não tem ido procurar, é muito importante, né? Eles estão o tempo todo ali em contato com várias pessoas, por isso que eles foram colocados nesse momento. Então eu peço que também, se você tem alguém em casa, que é motorista de caminhão, motorista de ônibus, né, de qualquer transporte coletivo, de peru, por favor, lembre que é importante para ele se vacinar nesse momento. E também destacar uma outra questão, né, que as vacinas da gripe, elas são feitas em cima de cepas do ano passado, elas estão aí com 1 ano de margem. Não quer dizer que eu tomei vacina que eu não posso pegar uma gripe, né? Eu posso porque você tem mutação de vírus, etc. Então não é porque eu me vacinei no prazo, peguei uma gripe que eu estou com Covid também. Então também não desespera nesse sentido, tem que deixar claro isso. Mas Luciano, é uma coisa muito importante, né, que eu acho que a população tem que saber. Vários dos idosos que já foram suspeitos de coronavírus esse ano, praticamente 90% deles eram idosos que nunca se vacinaram contra a influenza. Então, olha para você ver como você aumenta o risco, né, quando você não toma vacina. É muito importante saber que a vacina, ela pode não ser contra o coronavírus, mas ela traz uma resistência para o organismo que é muito importante nesse momento da pandemia. Até porque quando a gente pensa na questão dos vírus respiratórios, né, a gente chama tudo de gripe, né, mas na verdade são conjuntos de vírus respiratórios. Eles têm similaridade, né? Olha, às vezes eu tomei uma vacina que é contra a influenza de 1, 2 anos atrás, mas que ela já ajuda a minha resistência para a influenza nova que teve alguma mutação desse período. Então é importante manter essa constância da vacinação. E a gente nota nos boletins isso, né? A gente tinha um índice de doença respiratória há 1 mês, 20 dias atrás, né, beirando 100, né, e caiu assustadoramente depois da vacinação. Com certeza. Caiu assustadoramente depois da vacinação. E outra coisa importante também, quando você tem algum tipo de aglomeração, porque outro dia as pessoas estavam falando, olha, foi reorganizar o comércio e começou a... Não, os casos aparecem 14 dias após. Então, nós tivemos aí vários casos que aconteceram na mesma semana que são provenientes do final de semana da Páscoa. Que as pessoas se aglomeraram nos supermercados, né, saíram para a rua, teve o pagamento, né, tudo junto, e isso trouxe um aumento do número de casos, né? Então, não é de hoje para amanhã, são 14, 15 dias para você ter o resultado daquilo que você fez. Então, as ações que a gente tem são sempre nesse sentido, né? A gente já estava preocupado o que ia acontecer daqui 14 dias. Você falou uma coisa muito importante. A gente ter feito a vacinação em massa, igual aconteceu, né? Ela reduziu. Mas todas as vezes que você tem uma aglomeração, daí 14 dias você tem o resultado e o reflexo disso. Luciana, filas da Caixa, né? A gente tem visto aí esse problema no Brasil, não é uma coisa aqui de Batatais, acho que todo mundo que liga o noticiário pela manhã, né? A primeira notícia dos grandes noticiários do país são as filas em todos os locais. Vamos falar um pouquinho do trâmite, né? Do que já foi feito e do que será feito com relação a isso. Olha, Luciano, assim, as filas da Caixa são uma preocupação do COI, né? Do comitê, do qual eu e você fazemos parte, né? Mais o Jordão, o Cauê, o Ronaldo Camargo, Pimenta, Sandra, o Vitor e o André Morotti, né? E o Bocardo. Nós estamos o tempo inteiro conversando sobre isso. Nós já conversamos com a presidência da Caixa, nós já conversamos com a regional da Caixa, né, através de você, já propusemos várias ações, já lavramos auto, né, com multa. Tudo que poderia ser feito foi feito pelo comitê.
Porém, a gente tem que pensar em duas situações, né? Primeiro, aquelas pessoas que estão lá não estão lá à toa. Elas estão lá porque elas têm um benefício, elas precisam tirar esse benefício e a gente tem que entender esse lado também, né? Porém, dá para a gente unir as duas coisas. Eu posso ter meu direito assegurado de ir até o local e receber meu benefício porque eu preciso, né? E a gente tem plena consciência disso. Porém, eu tenho que respeitar algumas regras, que é o distanciamento, é o uso da máscara, né? Como na questão do supermercado, também não devo ir com outras pessoas. Ah, eu fui lá buscar meu benefício, eu levo meus 2 filhos, levo meu cachorro, meu periquito, meu papagaio. Não, eu vou sozinha, né? Retirar esse valor, né? Que eu estou necessitando. Porém, o que a gente viu? Que todas as tratativas não deram resultado. Porque quando você faz uma fila e marca o chão, né? Você pressupõe que quem está na fila vai cumprir com aquilo que você determinou ali, né? Mas isso não é o que acontece. Então aí junta ali 3 pessoas para conversar, um grudado no outro, né? A gente passa na fila, a gente fica até, né, daquela sensação ruim de, meu Deus, né? O que vai acontecer daqui 14 dias, igual a gente falou agora. Então, pensando em tudo isso, hoje o COE se reuniu cedo, bem cedo, né? Junto com o prefeito e discutimos algumas soluções que poderiam ocorrer, né? E uma das soluções que a gente entendeu que daria certo era criar um espaço externo, né? Aonde a gente tivesse pessoas ali orientando o tempo todo, tanto nossa, né, como da Caixa, que a gente iria distribuir as senhas, né? Uma por pessoa. Então, nós vamos colocar uma tenda com cadeiras, né? Vão ser aí 200 lugares. E a pessoa só vai entrar para dentro dessa tenda e ter direito ao atendimento se ela vier sozinha, ficar sentada com a máscara, né? Então, com isso, a gente reduz praticamente 100% aí o perigo, né? Do contágio, né? Uma vez que cada um usa na máscara, eu protejo você, você me protege. A gente vai proteger essas pessoas do sol, porque também a gente fica preocupado com isso, lá naquele sol, né, o tempo todo. Nós tivemos algumas informações, porque a gente precisa de estar o tempo inteiro vendo isso, que vai ter uma frente fria que vem aí na quinta-feira, né, inclusive com chuva. Então, pensa bem, essas pessoas ficarem na chuva, no frio, né, eu acho que a gente precisa sempre pensar na humanização do atendimento. É importante para eles estarem lá? É importante. E eu acho que faz parte do nosso trabalho, né? Fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. E a gente chegou nessa organização, entrei em contato com a responsável da Caixa, né? Ela concordou. Vai viabilizar para a gente espaço para a gente guardar as cadeiras, vai colocar o pessoal dela lá fora orientando, e eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos, respirar mais aliviado com essa situação, né? E proporcionar para quem está precisando um atendimento mais humanizado. E é interessante destacar também isso, né, que as pessoas que vão para o atendimento aí, que precisam de ir já com tudo adiantado, né? A gente sabe que, por exemplo, se exige nos casos das pessoas que vão fazer o saque que não tem a conta, a cópia dos documentos, né? Você tem o RG e o CPF lá já copiado. Então já providencie isso antes de ir para a fila da Caixa, né? Então tentar ter toda essa organização aí para ver se a gente consegue dirimir isso, e a gente sabe, né, que como o benefício vai cair nos próximos 2 meses ainda, que vai ser uma ação que vai ter que ser repetida nesse período. Então também solicitar às pessoas que tentem utilizar as ferramentas. Em que sentido? Olha, eu tenho conta em outro banco, olha, eu transferi esse dinheiro para outro banco ao invés de sacar na própria Caixa, né? Tentar fazer ações nesse sentido para facilitar, né? Olha, tem 1 mês ainda para receber o benefício de novo, então olha,
né, ver se eu consigo fazer um cartãozinho lá da Caixa, que tem um tempo para chegar ainda, porque com esse cartão eu posso usar ele no débito, né? São ações simples e que podem auxiliar aí nesse momento difícil aí que todos estão vivendo. Uma outra questão aqui, né, o Zé Ricardo, parabenizando pela montagem da estrutura, né, da ala Covid na Santa Casa, né? Vamos falar um pouquinho disso, né, Lu, da estrutura que foi montada lá e dessa divisão mesmo na estrutura da Santa Casa, que também atende a outras frentes, por isso esse isolamento. Então, Luciano, como todas, por exemplo, nós estamos há muito tempo, quem mora aqui há muitos anos sabe como funciona, né? Então, todos os atendimentos da saúde, nós temos uma regionalização, né? Então, por exemplo, eu preciso de um leito de UTI. A UTI está toda já ocupada, entra um pedido para a CROSS e esse paciente vai para Ribeirão, né? Para poder ser atendido lá e dar seguimento no seu tratamento. No COVID, isso é da mesma forma, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui os leitos de UTI, porém, leitos de isolamento, que a gente chama, que é para quando a pessoa tem alguma doença que pode ser de alto contágio, né? Nós temos 2 leitos de isolamento, certo? O Ministério da Saúde e o Estado, eles solicitam que a gente disponibilize também alguma coisa regionalmente, né? Foi disponibilizado para eles um leito de UTI, né? Mas para quem? Para todo mundo, inclusive para nós, né? Quando aconteceu essa questão da pandemia, nós falamos, olha, nós precisamos de mais leitos, esses leitos não vão dar conta disso, né? Foi quando nós nos reunimos, eu, doutor Antônio Marcos, a Nila, né? Doutor Marcos Leal, que trabalha junto com a gente, e falamos, olha, o que nós podemos fazer? Vamos criar ampliar o atendimento para os nossos pacientes aqui, né? E fomos lá e criamos a ala Covid, que tem 10 leitos, né? Então, olha só, como se a gente tivesse montado mais uma UTI no município, mas somente para casos de Covid. Essa ala, né, ela não está credenciada pelo Ministério da Saúde, ela tem um custo fixo de R$255 mil mensais, fora o custo variável, que é o leito que é utilizado, né, que a gente paga conforme a utilização. Então, só essa organização do fluxo para não ter que o nosso paciente ir para fora, né? Então, olha, por enquanto, nenhum paciente nosso foi transferido para Ribeirão, porque todos foram atendidos aqui dentro do nosso município, dentro da nossa ala, né? Dentro da nossa UTI. Porém, se for necessário amanhã, olha, nós temos 10 leitos, os 10 leitos estão já com pessoas. Nós vamos encaminhar esse paciente para Ribeirão ou para Serrana, né, aonde for necessário. Nós não gostaríamos que acontecesse isso, por isso que a gente criou aqui esse serviço, e só esse serviço vai consumir mais ou menos 1.200.000 do 1,5 milhão que foi recebido. Né? E é interessante destacar isso, né, porque as pessoas às vezes questionam, né, nossa, mas esse valor todo mês, por quê? Porque você tem que pagar toda a estrutura médica que está à disposição ali. 24 horas. 24 horas, né? Você não espera ter caso para contratar o médico já está contratado lá para fazer essas ações, assim como enfermeira, pessoal da limpeza, enfim, toda a gama de profissionais que tem que atuar. Se a gente não tiver nenhum caso, esse pessoal está lá trabalhando. Se a gente tiver 10 casos, esse pessoal está lá trabalhando. Então, é complexo, né, essa questão, por quê? Porque eles têm um custo fixo. Eu não poderia falar para eles, olha, monta aí, se tiver caso a gente paga. Não, é um serviço que tem que ficar pronto, apto a receber o paciente. É comparável aí para a gente pensar na rotina de saúde ao sobreaviso médico. Eu tenho alguns especialistas que estão de sobreaviso que são acionados, né, eles não estão trabalhando o tempo todo, mas
tem essa disponibilidade do recurso, porque eles têm que ficar à disposição, não pode estar viajando, não pode estar na festa, tem que estar disponível. Sim, essa equipe da ala Covid, mesma coisa. Então, olha, pode ser que daqui uma semana nós não tenhamos nenhum caso, se Deus quiser, né? Mas tá, eles vão ter que estar lá trabalhando, né? A gente fez esse contrato por 90 dias, que é o tempo que eles falam da pandemia, né? E vamos torcer para que não tenham caso. Não é porque eles estão lá preparados que a gente vai querer que tenha caso. Não, eu prefiro que eles não trabalhem, que eles fiquem lá de prontidão, né? Mas que a gente não tenha casos. E é muito importante isso, Luciano. Por exemplo, ontem eu já vi uma postagem falando que agora a gente vai receber 7 milhões. A saúde não vai receber 7 milhões. Esses 7 milhões ainda não foram aprovados. Vai para a Câmara hoje, né? Então, precisa da aprovação da Câmara dos Deputados. Esse recurso é para os municípios. Por quê? Porque o município, para manter tudo funcionando, nós estamos falando só da pandemia. Nós temos a saúde funcionando, o resto da saúde, né? A educação, que não está tendo aula, mas está tendo todo um trabalho para organizar de novo, né, a educação, o obras e tudo mais. São 1.400, quase 1.500 funcionários que continuam recebendo. E o que aconteceu? Os impostos, né, que a prefeitura recebia caíram muito, né? Por quê? Porque as pessoas perderam o trabalho, aí não conseguem pagar o imposto, não conseguem pagar o IPTU, não conseguem pagar a água, não conseguem, né? Então, são várias situações. E aí, o Congresso, né? Ele fez uma matéria, e essa matéria está sendo votada, não terminou ainda, e ele criou uma lista dos municípios e qual valor o município receberia. E aí as pessoas já pegaram essa lista e já estão cobrando a saúde sem que o dinheiro seja dela ou sem ao menos que tenha sido aprovado. Então, olha, gente, muita calma nessa hora, né? Eu acho que esse é um momento que bom, né? Que o Ministério da Saúde pensou nos municípios e enviou um recurso. Que bom que o Congresso está pensando nos municípios, porque senão o município vai falir, né? Então, ninguém tem que ficar preocupado, porque todo esse recurso, ele tem que ter legalidade, tem que ter a prestação de contas para o Tribunal de Contas, para o Conselho de Saúde, na audiência pública para os vereadores, né? Tudo isso tem que ter transparência, tem que colocar na página, né? No portal da do portal da transparência. Então, todo esse recurso, como todos os outros, ele é amplamente fiscalizado, né? Então, podem ficar tranquilos, mas é importante a gente ressaltar que não tem 7 milhões a mais para a saúde, que esse dinheiro não é da saúde, é dos municípios para pagamento de funcionários e para outras questões que são inerentes ao município. E é claro isso, né? A gente percebe isso. Os recursos que foram advindos para a saúde do Covid, né, como você coloca bem, já estão sendo aplicados, né? Na montagem da ala, na compra de EPIs, que foi necessário ampliar isso, né, por dois motivos, né? Uma que o custo do EPI subiu, né? E uma que você tem que usar mais EPIs nesse período, né? A gente está consumindo mais. Aluguel de respiradores, enfim, uma gama de ações práticas para dar sustentação, porque é isso que a gente falava da curva, né? Antes o isolamento foi maior, por quê? Porque a gente não tinha EPI, a gente não tinha nem álcool gel para comprar, né, para fazer a asepsia, e você não tinha exames a toque de caixa. Então, no primeiro momento você faz isso. Depois que você começa a ter essa estrutura montada, você pode dar uma pequena abertura, porque você consegue medir aí o índice de contaminação, as ações, a própria pesquisa junto à universidade que está sendo feita, né, de coleta pela cidade, para a gente saber isso, né? O dado que a gente tem hoje é, todos os casos foram importados, mas será que a gente tem vírus em circulação? São dados que a gente precisa levantar. E tudo isso custa dinheiro, né, Luciano? Exato. Então, por exemplo, você vê que o Hospital do Câncer de Barretos, quer dizer, um hospital, né, referência, ele falou que ia fechar as portas, por quê? Porque o sindicato veio e falou que a maioria dos funcionários dele teriam que ir para casa, né? Então, o que acontece? Para que não ocorra isso e que as pessoas não fiquem doentes, que os profissionais não fiquem doentes,
é uma obrigação do gestor fornecer os EPIs da melhor maneira possível, da melhor qualidade, na quantidade que tem que ser, que ter, né? E isso custou dinheiro, custou e custa. Porque uma máscara que custava centavos, né? Pra vocês terem uma ideia, uma máscara custava 32 centavos, uma máscara de TNT normal. Hoje, a mesma máscara custa R$3,20. Né? E já chegou a custar R$4,50. Então, para todos isso é complicado. Para a prefeitura, para os hospitais, porque foi sim um aumento no uso desse EPI, que é importante e que não pode deixar de ser comprado de forma alguma, né? Eu acho que o cuidado com os nossos profissionais de saúde, ele tem que ser uma das principais atitudes do gestor agora, porque esse profissional, além dele estar na linha de frente e estar, né, sendo aí esse herói dessa pandemia, ele tem que estar protegido para ele não levar isso para casa dele, para ele não contaminar a família dele, né? Isso é muito importante. E aonde o dinheiro vai ser gasto, e por isso que o Ministério da Saúde mandou esse recurso, né? Para comprar testes, para comprar EPIs, para fazer barreiras de proteção, né? Que a gente fez em todas as unidades de saúde, colocamos vidro, ou onde não dava certo o vidro, colocou o acrílico, né? Para proteger nossos profissionais que estão no atendimento todo dia, na farmácia, na recepção. Então, todas essas ações foram ações importantes e que fazem parte, né, no que pode ser gasto o recurso. Uma coisa também interessante a respeito do vírus é a gama de informações que vem se recebendo e os protocolos e as medidas em cima disso. As informações que a gente tinha há 40, 50 dias atrás, né, são diferentes de hoje, né? Como a gente falava no começo, não se recomendava máscara, agora se recomenda. Até os protocolos de quarentena ficaram um pouco mais rígidos, né, nos casos dos positivados. Tudo isso em função dos estudos e do que tem se observado. Acho que por isso também essa informação constante que a gente tem das lives, da conversa com a estrutura de saúde do Estado e do país, né? Olha, Luciana, é interessante, né? Não sei, a maioria das pessoas eu sei que assistem o Fantástico, né? É importante, traz algumas matérias interessantes, e aí trouxeram da Nova Zelândia, até falei isso para você hoje de manhã, né? E o que eles falaram da Nova Zelândia? Que eles têm tomado todas as, né, muito mais até do que nós, porque é proibido de andar na rua, né? Mas que a primeira-ministra, todos os dias, ela tem um horário marcado, dela é 13h, que ela fala para a população como que tá os casos e tal. É o que a gente tem feito aqui, né? Não sabíamos nem que ia acontecer isso lá, mas a gente tem feito aqui, por quê? Para deixar a população informada, e também é o nosso papel trazer a necessidade de isolamento, mas ao mesmo tempo também não criar um pânico na população, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas depressivas, pessoas idosas, que eu conheço pessoas, por exemplo, idosos que machucaram tudo o braço porque de tanto passar álcool gel, né? E estava dentro de casa, não precisava fazer isso. Então a gente vai abordando alguns temas que a gente acha importante. Mas assim, mudou muita coisa. Mudou a questão da máscara. Até então, não, é para usar só profissional de saúde. Depois veio aquela história, não, é para todo mundo usar, né? Então hoje já se viu que é muito importante o uso da máscara. Outra coisa, já também descobriram agora, faz poucos dias, que a pessoa mesmo depois de curado, continua transmitindo o vírus por alguns dias. Porque a gente tinha o ciclo da doença que eles falavam dos 14 dias. Isso. Agora está se recomendando a quarentena de 40 dias. 40 dias mesmo, né? Por quê? Porque fala que aquele paciente, mesmo tendo curado, quer dizer, o pulmão dele está limpo, está tudo bem, né? Ele saiu, ele pode ir para casa, porém ele continua transmitindo o vírus. Ele vira um paciente assintomático, vamos dizer. Vira um paciente assintomático, porém ele já teve o vírus, então ele continua transmitindo. Isso explica a pergunta da Ana aqui a respeito, infelizmente, daquele paciente que veio a óbito, né, que é daqui, que estava em Ribeirão, e
pelos procedimentos, inclusive, do funeral, mais restritivo e etc. Sim, na verdade, até tem um protocolo do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde que fala o quê? O paciente teve coronavírus, tá? Teve. Pode ser que ele não tenha morrido de coronavírus, ele morreu de outras situações. No caso desse paciente, depois nós vamos estar recebendo, inclusive, um documento do Hospital das Clínicas que fala isso que eu estou falando, né? Porque o paciente... Agora, vamos pensar em todos os pacientes, né? Esse paciente foi para um hospital e no hospital foi para resolver uma outra questão, né? Teve um infarto. E no hospital, por exemplo, ele pegou o coronavírus. E aí ele recupera do coronavírus, mas do infarto não, tá? E ele vem a óbito. O que acontece? O protocolo do Ministério da Saúde, ele vai recomendar que na causa mortis contenha, mesmo que na segunda linha, Covid-19. Por quê? Por conta dessa questão que eu falei para vocês. Olha, ele não morreu de coronavírus, porém, ele tem o vírus no corpo. E na hora desse velório, que fica ali expondo, ele vai estar transmitindo, porque a gente tem uma cultura, né? Como o Dr. Pazinho do HC estava conversando comigo, explicando sobre isso, ele falou, Luciana, qual que é a nossa cultura? A nossa cultura de velório é beijar, abraçar, ficar ali, né, do lado do corpo, né, o tempo todo. E isso, se a gente fizer com um paciente que teve coronavírus, né, nós vamos estar transmitindo para aquelas pessoas que estão ali. Então, foi feito um protocolo nesse sentido. Até um pouco tempo atrás, você lembra, você que é da imprensa, que começaram a falar que todo mundo que estava morrendo por coronavírus. Não é que está morrendo por coronavírus, mas ele tem que ter todo um cuidado na hora desse enterro, na hora desse preparo desse corpo, na hora do velório. Por isso que quando a pessoa já teve contato com o vírus, você não faz velório, você vai e enterra sem abrir o caixão, né, e tal. É difícil, a gente sabe que é difícil, porque é um momento que a família quer despedir, que a família quer ter aquele momento, né, com o ente querido. Mas, nesse momento, você tem que pensar na questão da saúde, né, porque é muito importante, dali, né, de um velório, você pode ter uma pandemia no município, né, por conta de um fato que não foi observado. O Zé Renato destacando uma outra coisa, né, que é a da importância do uso da máscara, né? Que a gente tem uma legislação municipal que está exigindo no comércio, atualmente, mas que as pessoas têm usado no comércio, mas muitas não usam na rua, né? E que seria a importância disso, ele cita até o pessoal que caminha, por exemplo, no Lago e na Washington Luiz, sem máscara, né, colocando em risco aí de se contaminar e contaminar o outro. Então, Luciano, é uma coisa que é interessante a gente falar um pouquinho aqui, né? Quando a gente fez o decreto, porque todas as vezes que o prefeito vai fazer o decreto, ele escuta, né, todos nós, sempre é uma discussão que é bastante proveitosa, né, porque a gente usa a expertise de cada um para poder, né, fazer esse decreto. E uma coisa que, na época, tinham vários municípios que tinham colocado, inclusive, multa para pessoas que estivessem andando na rua sem a máscara. O prefeito Zé Luiz, ele achou que a gente não deveria fazer isso, né? Porque tem todo aquele direito de ir e vir e tal, e falou, vamos trabalhar a conscientização. Não vamos... porque ele pensou, todas as pessoas que estiverem na rua sem máscara, você vai multar, né? Ou que nem aconteceu em outro município, que a polícia foi lá e que prendeu, né? Eu não acho que isso seja necessário, eu acho que as pessoas podem se conscientizar, né? Então, olha, dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Tem pessoas que têm perguntado assim, ó, dentro do carro é necessário usar máscara? Eu postei lá no Semusa, não sei se você chegou a ver, um gráfico que mostra aonde você mais tem condição de estar sendo contaminado e onde menos, né? O carro é um dos últimos locais, porque você só está lá dentro,
né? Então como a gente fala que você usa a máscara para proteger o outro, se você está sozinho dentro do carro, você não precisa usar a máscara. Agora, se já tem uma pessoa junto com você, você passa a usar a máscara, porque você está protegendo o outro, né? É por isso que você pegar um táxi ou um transporte aplicativo vai ser obrigado a usar máscara. Aí você é obrigado a usar máscara, né? E assim, uma coisa que tem nos incomodado bastante também, particularmente eu e você, né? É a questão da Washington Luiz, né? Porque assim, as pessoas têm ido caminhar não sozinhas, geralmente com outras pessoas, sem usar máscara. São duas situações, né? Eu digo o seguinte, a gente tem o livre-arbítrio. Se está acontecendo isso lá, então eu não deveria caminhar, né? Se eu acho que é importante o uso da máscara. E a segunda coisa, eu acho que todo mundo podia se conscientizar nesse sentido. Olha, eu quero ir caminhar, é importante para mim, faz bem para minha saúde, mas eu vou colocar máscara, porque é um respeito meu com o outro. Né? E eu não preciso caminhar só na Washington Luiz. Isso, né? Eu posso caminhar no meu quarteirão, eu posso caminhar no meu bairro, né? Mas desde que eu estou querendo ir para um local que eu sei que vão ter outras pessoas, né? Eu entendo assim hoje, que eu não usar a máscara é um desrespeito com o outro. Né? Não é comigo, porque eu não estou me protegendo. O outro não usar que está me desrespeitando. Né? Agora, eu acho que é importantíssimo isso. Acho que o prefeito está correto de não querer colocar multa para quem está andando na rua, porque ele entende, e nós também do COI, que cada um tem que ser cidadão nesse momento, né? O meu direito termina onde começa do outro. E se o do outro está ali, eu preciso usar a máscara, né? E ter um entendimento claro também, né? Eu acho que a gente tem aí as pessoas da indústria, do comércio, enfim, de todas as estruturas, né? De conversar com o seu funcionário, né? Olha, você está usando dentro da loja, você sai da loja, você vai para a sua casa, continue utilizando. Porque se em função desse descuido a gente tiver novos casos na cidade, tiver que retroagir e fechar, vai prejudicar todo mundo, né? Então, quem está trabalhando hoje, né, com esse rearranjo aí que a gente teve da estrutura comercial, tem que ter essa consciência que você só está trabalhando porque a máscara é um preventivo. E se você não usa a máscara, pode ser que amanhã feche e você volte a perder o posto, a perder o espaço de trabalho. E nós precisamos fazer o trabalho, que é aquele trabalho assim, ó, igual, eu já fiz um curso sobre álcool e drogas, né? E a mesma coisa, eu outro dia assimilei da máscara, né? Que a gente como pai, como mãe, não pode falar, ó, o álcool é ruim, né? Então, não, tem que falar a verdade, olha, pode até ser que seja bom, mas não é bom para você, não é bom você usar de forma inadequada, né? A gente tem todo um trabalho de convencimento, né? A mesma coisa a máscara. Falar que a máscara é boa, não é boa para ninguém. Eu mesmo tenho rinite alérgica, eu tô ficando com o meu nariz entupido o tempo todo. Então, ser bom não é bom, a gente sabe que não é. Né? Mas é importante e nesse momento é a única arma que a gente tem, né, para proteger o outro, né? E no momento que o outro também usa, me proteger. Ângela Capato mandando um grande abraço, parabenizando pelas explicações. Ela diz que passa a entender muito mais depois que você fala. E o Baldo também parabenizando pela iniciativa aí frente à Caixa. Olha, eu agradeço, assim, esse é o nosso papel mesmo, Ângela, Baldo. Eu acho que a gente tem tentado ser o mais, não falar termos técnicos, tentar chegar o mais possível à população, a população entender, né, o que a gente está falando. Eu, assim, tenho feito, nunca gostei nem de live, nem de foto, mas eu me propus a fazer isso, porque o grupo pediu, o prefeito pediu para a gente poder estar em contato. E assim, eu tenho ficado feliz muitas vezes quando eu vou em algum local e aí um trabalhador me fala, olha, todo dia eu vou lá e assisto a live porque eu quero entender o que está acontecendo, né? Esse é o mesmo objetivo, a gente passar para vocês, passar da vacinação, passar dos casos, passar como que está, se está parecendo mais suspeito, se não está parecendo suspeito, né? O que a gente pode fazer para diminuir os casos. Esse é o sentido, né? Então o COI tem trabalhado o tempo todo nessa orientação, nessa direção, de mostrar para a população que, se Deus quiser,
nós vamos conseguir passar por esse momento da pandemia sem maiores prejuízos na nossa população. O que é prejuízo? Para nós, um paciente que morre é uma perda, né? É como se a gente já tivesse perdido uma partida. Mas aí a gente começa de novo e vai à luta outra vez, tentando não perder mais ninguém, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? Obrigado pela participação conosco aqui. O programa está sempre à disposição para fazer essa ponte com a população e esperamos realmente aí, né, que todos continuem entendendo, fazendo a sua parte, porque eu acho que como várias questões da saúde que a gente tem, que não é de hoje, né, como a dengue, etc., a gente depende de cada um fazendo a sua parte. A administração municipal, estadual, federal podem fazer de tudo, mas se cada um não tiver a sua ação individual, a gente não consegue combater essa doença do jeito que deve. Com certeza, Luciano. Eu agradeço sempre muito você por estar aberto aqui para a gente poder fazer esse diálogo que chega nas casas, né? Mas eu acho que esse momento é aquele momento que ou nós estamos todos juntos e unidos do mesmo lado, ou então nós não vamos conseguir vencer, né? Porque é uma guerra contra um inimigo que não é conhecido, né? Um inimigo desconhecido, tanto é que cada dia a gente tem uma coisa nova sobre ele, né? E não vai adiantar nesse momento a gente dividir os grupos, né? Entre quem está torcendo para dar certo e quem está torcendo para dar errado. Todo mundo tem que estar no mesmo grupo, no mesmo lado, unido e todo mundo torcendo, porque se a gente conseguir passar essa pandemia sem perder, né, jogadores, né, gente da nosso time, da nossa cidade, pessoas conhecidas, né, e que a gente tem maior carinho por elas, nós vamos sair vencedor, mas precisamos de todo mundo estar junto do mesmo lado.